Dante deu a elaboração mais vivida dele em Divina Comédia. Todos os reformadores protestantes rejeitaram a doutrina sobre este lugar. Os 39 artigos da Igreja da Inglaterra referia-se a ele como algo irreal, inventado, em vão e sem base nenhum na Escritura Sagrada. Então, veja, olha como a mente é fértil. Uns defendem, na verdade, que os justos já estão no céu. Os ímpios já vão, na verdade, diretamente para um lugar de sofrimento, aguardando o juízo final. E é claro que, em meio a tantas especulações, nasce agora o que é o purgatório. Quem já ouviu falar sobre purgatório aqui? Junte-se a nós para ouvir a palavra de Deus com o pastor Everaldo Melo. Diga comigo, a escatologia deve criar, gerar consolação. Diga assim, segundo, esperança. Amém? Então, quando a gente tratar esse assunto, certamente o assunto deve gerar esperança para todos nós. Agora, vamos lá. Vou pegar uma parte da fala de Paulo para nossa aula de hoje. Só uma parte. Quando Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica, e ele vai debater talvez um conflito que havia na igreja de Tessalônica acerca do tema escatológico. Paulo faz 2 tratados à igreja de Tessalônica dentro da matéria escatologia. Do primeiro tratado, a igreja não entendeu a fala de Paulo. E Paulo escreve o segundo tratado, porque Paulo vai falar na primeira epístola, capítulo de número 4, versículo de número 16, e ele vai falar sobre justamente o que aconteceria no advento, ou seja, na volta de Jesus. Jesus voltará dentro da nossa visão pré-tribulacionista. Pastor, o que é visão pré-tribulacionista? É a visão que acredita que Jesus voltará antes da grande tribulação. Essa é a visão ou pré-tribulacionista. Pastor, o que é a visão tribulacionista? É a visão que acredita que Jesus voltará na metade, no meio. Porque baseado no quê? Em que texto? Bem, eles pegam esse mesmo texto citado por mim, porém no verso de número 16, quando Paulo vai dizer que ao soar, ou seja, só fazendo aqui no caso uma correção, quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, capítulo número 15, quando Paulo escreve verso 52, quando ele diz, no momento, no abrir e piscar de olho ao soar da última trombeta, eles pegam essa ideia, a última trombeta como sendo a 7ª, que se dará no meio da grande tribulação. E aí, a partir de então, eles acreditam que a igreja será arrebatada. Esse é um dos textos, ok? Existe a visão tribulacionista. Que visão é essa, pastor? É a visão que a igreja passará pela tribulação. A igreja viverá no meio da tribulação, porque eles pegam alguns versos, entre os versos citados pelo tribulacionista, eles pegam aquela parte, por exemplo, de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha de fogo ardente, ou seja, Deus livrou esses homens no meio, ou seja, vivendo no meio da tribulação. Ou seja, a ideia que eles têm é que a igreja será guardada
mas passará pela grande tribulação. Ok? Agora, qual é a nossa visão? É que nós seremos arrebatados. Evidente que pegamos um verso, e eu digo para você que esse verso, entre tantos que defendem a ideia do pré-tribulacionismo, é quando João vai dizer à igreja de Filadélfia que assim como vocês perseveraram e não negaram a fé, tendo pouca força, tendo toda dificuldade, não negou o meu nome, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então, nós cremos que a igreja será tirada desse mundo antes da grande tribulação. Agora, como eu disse que não entraria dentro do campo de um seminário, essa parte aqui no caso do grego, tem todo um campo de debate. Poderíamos debater tanto na área pré-tribulacionista como meso-tribulacionista, dentro do mesmo verso, discutindo a expressão em grego. Não é essa a intenção. A nossa intenção é que você saiba que, independente de qualquer coisa, existe pilar que não muda. Qual é o pilar? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Queira o homem ou não queira, queira Satanás ou não queira, o arrebatamento da igreja é real. E nós estamos aqui esta noite dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, vamos lá, voltemos então ao texto. Então Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 16, e ele vai dizer, na verdade, que ele vai falar sobre o advento que se dará, o acontecimento. Ele vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. Diga comigo, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí é claro que quando falamos de ressurreição, nós estamos falando de alguém que estava morto, sim ou não? E aí todos nós perguntamos, até curiosos como somos, aonde estão os mortos aqui agora? Esse é o nosso tema de hoje. Nós chamamos aqui na teologia de estado intermediário. Afinal de contas, quem morre está no céu, quem morre está no purgatório, quem morre está no lugar dormindo, quem morre simplesmente não sabe o que está acontecendo. O que você pensa? Vamos à Bíblia, veja, ou alguns comentários. Veja, a história da doutrina das últimas coisas desenvolveu-se ao longo de duas linhas. Primeira é escatológica e pessoal, e o ensino sobre o destino final dos indivíduos. A segunda é a escatologia coletiva, o ensino sobre os propósitos de Deus para a humanidade, como todo, a consumação de todas as coisas. A discussão sobre o estado intermediário, isso aqui é um debate de escola dominical, de compêndio, de simpósio teológico, de seminário, de plataforma de discussão. Afinal de contas, onde estão os mortos? Morrendo o homem, para onde vai este homem? Veja, olha só, entre a discussão entre o estado intermediário, entre a morte e a ressurreição, já havia começado nos tempos do Novo Testamento. Aí Paulo vai fazer referência a essa doutrina na primeira epístola, capítulo 4, 13 ao 18. No segundo século, Justino disse, um dos pais da igreja, veja, a alma dos piedosos está em lugar melhor, e dos injustos, ímpios, em lugar pior, segundo Justino, aguardando pelo tempo do juízo. Tertuliano acreditava que somente mártires que havia morrido pela fé
era admitidos imediatamente do céu. Veja, isso aqui é um dos pais da igreja, é Justino, está falando, de uma certa forma entrando em contraste com a visão de Tertuliano, tá? Veja, e que permanecia no céu em um lugar de espera provisória. E por fim, essa ideia se desenvolveu no conceito do purgatório. Daí, da visão de Justino, que veio, na verdade, a ideia do purgatório, um lugar ardente de preparação, um estado final da bem-aventurança. Gregório o Grande tem sido chamado de inventor do purgatório, por causa da ênfase sobre ele. Dante deu a elaboração mais vivida dele em Divina Comédia. Todos os reformadores protestantes rejeitaram a doutrina sobre este lugar. Os 39 artigos da Igreja da Inglaterra referia-se a ele como algo irreal, inventado, em vão e sem base nenhum na Escritura Sagrada. Então, veja, olha como a mente é fértil. Uns defendem, na verdade, que os justos já estão no céu. Os ímpios já vão, na verdade, diretamente para um lugar de sofrimento, aguardando o juízo final. E é claro que, em meio a tantas especulações, nasce agora o que é o purgatório. Quem já ouviu falar sobre purgatório aqui? O purgatório é chamado também estado intermediário. É o estado em que o indivíduo vai e sofre, de uma certa forma, alguns detrimentos. Na visão católica, o indivíduo vai lá para que, na verdade, a alma possa estar preparada para entrar no céu. Porque, afinal de contas, se viu, mas não foi tão bom servo, porque na igreja, na visão dos católicos, e isso com devido respeito, me refiro historicamente, e essa é minha formação, que é a formação em história, então conheço bem os meandros do tema que eu estou falando. Na verdade, a grande realidade é que, historicamente, se pregava o purgatório como um estado, no caso, em que o indivíduo ele passaria por um processo que ajudaria, no entanto, na salvação. Então, existem dois extremos. Ou o indivíduo é santo, e aí ele é canonizado e beatificado, ou ele é meio santo, e esse meio santo, ele vai para o purgatório. Ok, vamos lá. A maioria dos cristãos creem que a alma fica viva e consciente. Biblicamente falando, existe uma base que a alma ela fica consciente mesmo depois da morte física. Vamos lá. O que é morte? Veja, a palavra morte no grego é tártaro, ou thanatos. Veja, significa estar separado, dormir. É um espírito criado, castigo pelo pecado, segundo Gênesis 2:17, dissolução da união existente entre o espírito e o corpo, o último inimigo a ser destruído, segundo Apocalipse capítulo 21, verso 4, 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 26. Trilogia da morte. Existem 3 tipos de morte. Quem quer saber quais são? Veja. Primeiro, morte física. Diga comigo, morte física. Quando o homem morre, ele morre primeiro, fisicamente. É a morte desse invólucro, morte física. Para a morte física tem jeito, viu, gente? Tem jeito. Então, a primeira morte é a morte física. É a morte da separação entre o corpo e a alma. Segunda morte, diga comigo, morte espiritual.
Outra vez, diga morte espiritual. Primeira morte, segunda morte, primeira morte, segunda morte. Morte espiritual, separação entre Deus, a alma e o espírito. Aí, essa morte tem jeito, viu? Essa morte tem jeito. A morte física tem jeito. A morte espiritual tem jeito. A morte espiritual se dá no momento que a pessoa se afasta da sua comunhão com Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta bem didática e bem pastoral. É possível estarmos na igreja e morrermos, sim ou não? Espiritualmente. Isso se dá muitas vezes de uma forma que você não percebe. A morte física, a morte espiritual, ela é sutil, ela é silenciosa. A pessoa vai perdendo a intimidade, vai perdendo o prazer com as coisas de Deus. Não há prazer, você não sente prazer. Já viu? É mais ou menos, está quase relacionado com uma pessoa em depressão. A pessoa em depressão não sente prazer com a vida. Não há prazer, não há alegria. Porque a alegria, segundo os gregos, é potência de viver. Diga comigo, alegria é potência, é cumplicidade, é quando você tem uma explosão, isso é alegria. Quando você alcança um objetivo, isso é alegria. A tristeza seria, no caso, a contracena da alegria, é a pequenez do ser, é o apequenamento, é quando você se frustra, é quando tudo que você tenta fazer dá errado. Então, isso produz muitas vezes a chamada separação da realidade, que a gente também pode chamar no campo da psicologia como depressão. É o estado final, é o indivíduo no fundo do poço. Aqui, aplicando para a morte espiritual, se dá dentro da mesma intensidade. Ela é sutil. Ela vai afastando o homem de Deus. Aquilo que era importante deixa de ser importante. Aquilo que nos fazia vibrar, torcer, sabe aquela coisa que, naqueles cultos comuns, que não precisava de pregador extraordinários para que a gente vibrasse, não precisava. Às vezes uma mensagem simples, alguém que não tinha tanto conhecimento, e a gente estava vibrando, glória a Deus. A vida está aí, deu para entender? A vida está em você, a vida está na igreja, a comunhão está com você. Não importa o lugar, não importa o culto, não importa o pregador, não importa o cantor, quem está vivo dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então a segunda morte é a morte espiritual, separação entre Deus, a alma e o espírito. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, disse Paulo, estando vós mortos em ofensas e em pecados. E aí mesmo Paulo vai dizer, porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Que coisa gloriosa, né? Ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e em pecado. Terceira morte, morte eterna. Essa não tem jeito. Essa morte não tem jeito. Isso não tem jeito. Aqui, essa morte aqui é a mais temida entre as mortes. A história vai dizer que os grandes homens, guerreiros, imperadores, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele baixo, alto, sábio, leigo, o homem se prostra diante da primeira morte, desconhecendo. Isso mostra o tamanho do desconhecimento do indivíduo acerca do que se dará, porque não é essa morte que deve nos meter medo. O que deve, na verdade, criar um assombro à humanidade é a última morte, é a morte eterna. Porque a Bíblia diz, na verdade, que aí não tem jeito. Porque aí você vai dizer, pastor, mas é aquele que morreu fisicamente e sem Cristo, atingiu as três mortes. Atingiu a morte física, a espiritual e a morte eterna. Então, quando eu digo que a primeira morte não mete perigo,
Eu estou falando para aquele que está em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E Napoleão Ribeiro Falcão dizia: sabe o que é a morte? E aí, é claro, todo mundo quer saber o que é a morte. Ele disse: a morte é um cavalo, que o cristão, após sair da sua vida física, sobe em cima dela e diz: me conduza para a vida eterna. Então a morte nada mais é do que um veículo, um transporte. Sabe aquela figura de linguagem que tem de Elias sendo levado em dois ventos contrários? Porque diz que Elias foi levado em a carruagem de fogo, não é? Não, Elias foi levado em dois ventos contrários. Sabe o que quer dizer aquilo? Eu vi Napoleão uma vez dizer assim: se eu fosse Deus, e eu não sou, e não quero sê-lo, eu iria levar o meu profeta em um carro de pluma. Eu levaria o meu profeta com trombetas sendo tocadas, com honra, com honrarias. Deus não, leva o profeta com dois ventos contrários. Alguém quer perguntar por quê? Diz amém. Sabe por quê? Porque para Deus a morte nada é. Não importa que tipo de morte temos. Alguns morrem dormindo. Diga amém. Outros dormem viajando. Outros dormem até de um acidente. Porque o físico nada é para Deus. O que importa não é o agora. O que acontece, o que importa é o amanhã. É o teu futuro. Aonde você vai morar. No lugar que você passará a eternidade. Diga amém. Oh glória. Falar sobre morte dentro desse prisma é gostoso, né? Porque nós temos a esperança. Porque senão teríamos medo, sabia? Quem não tem esperança tem medo. Vamos continuar. Então, a morte eterna ou segunda morte, sofrimento final do corpo novamente unido à alma e o espírito, no caso do pecador não regenerado, ficando completamente separado de Deus e dos remidos por toda a eternidade. Alguém perguntou: pastor, quanto tempo durará o fogo do inferno? Bem, conota-se a ideia, e aí eu posso colocar um aditivo aqui, uma ideia teológica de que o fogo será eterno. E a Bíblia diz que o bicho não morre. Já pensou? A Bíblia diz que haverá gemidos, ranger de dentes. Tamanha é a agonia no inferno. Morte eterna. Mas eu vou reservar esse tema aqui para um outro momento. Eu vou falar sobre o inferno, o Sheol, o Arte, o que é, quem irá para lá, quem está lá, o que é, se é um estado intermediário, o que é Geena, o que é Tártaro. Trataremos isso dentro de uma outra oportunidade. Fecharemos então sobre a última morte, e eu quero fechar aqui, morte eterna, só recapitulando, ou segunda morte, sofrimento final do corpo novamente unido à alma e ao espírito, no caso do pecador. Por quê? Porque todos irão ressuscitar. E aí é outro tema dentro da matéria, que é ressurreição. E aí falaremos sobre quantas acontecerão durante o processo da escatologia. Exemplo aqui: ressurreição dos justos, ressurreição do juízo final. Quantos juízos existem dentro do espaço escatológico? Outro tema. Você vê que eu já dei escatologia várias vezes, nunca tratamos sobre esse assunto. E aí você pergunta por quê? Porque é muito vasto. A gente tem tanta coisa a ser falada que a gente, no caso, vai devagarinho. Então veja, fechando aqui então, é indicado por tempos hebraicos, ou termos hebraicos e gregos e latino, Sheol, Arde, inferno, Geena, castigo eterno,
Tártaro. Essa parte reservaremos para uma outra aula. Fecharemos, quero que leia por gentileza, Apocalipse número 20, versos do 11 ao 15, e será a nossa conclusão. Capítulo de número 20, versículos do 11 ao 15. Leiam de voz audível, por favor. Eu estava sentado sobre ele, de cuja presença e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, verso 8. Leia, apenas 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que ardem com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Quem entendeu? Primeira morte, voz audível, todos nós. Primeira morte, qual que é? Segunda. Terceira. Que Deus nos guarde e nos dê, no caso, o direito de fazer parte, se partirmos da primeira ressurreição. Se não, que sejamos transformados, levados para morar no céu. Amém, meus amados? Então, o que falaremos na próxima semana? Continuaremos o estado intermediário, porque essa parte de Tártaro, de Era, faz parte do estado intermediário. Então, vejam quanto a matéria ela é rica e abençoadora. Então, venha, convide alguém e faça parte desse empreendimento da alma. É um investimento da alma, viu? Curve a sua cabeça, no nome de Jesus. Eu te adoro, meu Deus. Eu te bendigo porque tu és o Rei do universo. Bendito é a tua palavra, bendito é o teu reino, bendito é o Senhor, meu Deus, em toda a sua glória. Obrigado, meu Deus, pela vida do teu povo que aqui está presente e por aqueles que ouvirão, Senhor, o ensinamento da tua palavra pós-culto. Meu Deus, receba a nossa adoração e que o teu Espírito fale mais alto em nossos corações, em o nome de Jesus. Seja abençoado. Amém, meus irmãos?